Bom dia, igreja. Bom dia. Que cor bonito. Vamos fazer de novo, ficou muito bonito. Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bem, um dia de muita alegria pra gente aqui. Muita alegria mesmo. Primeiro ver esse teatro lotado depois de quase 2 anos, com ele vazio, com as pessoas nos acompanhando online. E mais do que isso, vê-lo lotado porque Deus tem cuidado dos seus. Porque graças a Deus a dor já não vai fazer mais parte de nossas vidas. Nós lamentamos muito por tudo que aconteceu na vida de nossos amigos, irmãos, familiares. Mas ainda assim, de uma maneira estranha, a gente pode encerrar esse ano dizendo muito obrigado. É um desafio dizer isso. É um desafio, foi tanta dor, foi tanto choro, foram lágrimas, foram dores, foram perdas inestimáveis, incalculáveis. Mas eu não sei como você está terminando esse ano, mas o meu desafio para todos vocês é ainda dizer muito obrigado. Porque se a gente não compreender a importância da gratidão, mesmo em meio às dificuldades, a gente jamais vai ter paz no presente, a gente vai ter medo do futuro e a gente vai ficar traumatizado com o passado. Nosso convite, e é o convite de Natal, é olhar para toda a história manchada de dor e ver que a cura lavou todas essas manchas. Que aquela história que a gente não conseguia compreender e em Cristo todas as coisas mudaram. E a gente pode ter uma perspectiva de um novo melhor. Talvez a memória da dor, ela não seja apagada. Talvez a memória da dor caminhe conosco por algum tempo. Mas eu digo para vocês, talvez seja assim, somente assim, que nos faça procurar Deus. Somente a dor talvez seja capaz de desensurdecer o homem e fazer ouvir a voz que vem dos céus, dizendo o seguinte: não tenha medo, meu filho. A dor faz de nós humanos, a dor faz a gente procurar os médicos, a dor ressignifica e arranca de nós a síndrome do herói e a gente torna humano como o outro. Então você pode dizer, nesse último culto do ano, o quê? Muito obrigado. Muito obrigado. As crianças que estão aqui, elas podem seguir, se você, pais, se vocês quiserem deixar seus filhos com os nossos professores, com as outras crianças, eles terão um momento deles lá, depois eles voltarão, cantarão junto com a gente, uma só voz. Vai ser uma grande alegria, uma grande festa. Nossos professores estão ali, só você encaminhar ou acenar a sua mão que os nossos irmãos vão até vocês. Enfim, hoje é o nosso último culto do ano. Nosso último culto do ano. E louvado seja Deus porque a gente chegou até aqui. Nós vamos terminar esse culto lembrando, ou a programação do ano, lembrando a respeito da verdade do Natal. Natal este que deve ser vivido todos os dias, não por causa de um símbolo, mas por causa de seu significado. Nessa última mensagem, o tema dela será sobre a esperança que vem dos céus. A esperança que vem dos céus nos livra do medo. A esperança que vem dos céus nos arranca da prisão do medo. Então eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia. Então, hoje a gente não tem projeção, então você pode olhar a sua Bíblia de papel, você pode acompanhar online, você pode entrar no nosso aplicativo, e no nosso aplicativo tem um ícone Bíblia, e lá você poderá acompanhar a leitura de hoje, que está no texto de Lucas, no capítulo 1, do verso 26. Nós vamos ver a graça manifesta na vida de Maria. A graça manifesta na vida de Maria, como Deus a arrancou daquele lugar de medo e a fez terminar ou iniciar aquela jornada de uma forma diferente, cheia de gratidão e se colocando como serva do Deus Altíssimo. No capítulo 1 de Lucas, do verso 26 até o 38,
A palavra de Deus diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Vamos ler isso junto? Mas o anjo... ficou bem, mais ou menos, vamos começar de novo? Vai, vamos lá. Mas o anjo lhe disse: não, você foi agraciada por Deus. Seguindo, você ficará grávida e dará à luz um filho que lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, o anjo continua dizendo, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Vamos ler isso juntos? Pois... último verso. Respondeu Maria: sou sua serva do Senhor, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Esta é a palavra de Deus. Oremos. Pai, obrigado, porque o Senhor faz com que o Natal ainda ressoe no coração do homem e das mulheres, dos homens e das mulheres de todos os povos deste mundo. Obrigado porque ainda o sino de Belém continua tocando em nossas mentes, capturando e fazendo a gente voltar àquele momento épico do nascimento do próprio Deus no menino chamado Jesus. Pedimos, Senhor, então, que Tu fales conosco, fazendo-nos entender que nesse lugar de medo que às vezes nos encontramos, os milagres acontecem. Fale conosco, porque para o Senhor nada é impossível. Amém. Quero começar com uma frase ou uma oração ou um texto de Santo Agostinho que fala assim sobre o Natal. Vejam, o Criador do ser humano se fez homem para que aquele que governa do mundo sideral se alimentasse de leite, para que o pão tivesse fome, para que a fonte tivesse sede, para que a luz adormecesse, o caminho se fatigasse na viagem, a verdade fosse causada por falsos testemunhos, o juiz dos vivos e dos mortos fosse julgado por um juiz mortal, a justiça fosse condenada pelos injustos, a disciplina fosse açoitada dos chicotes, o cacho de uva fosse coroado de espinhos, o alicerce fosse pendurado do madeiro, que a virtude se enfraquecesse, que a saúde fosse ferida e morresse a própria vida. Feliz Natal. Feliz Natal. Entender um Cristo que vem ao mundo faz a gente entender que também não é a respeito apenas de um menino que nasce numa manjedoura e é colocado numa manjedoura, mas também de um Deus encarnado num homem frágil, Jesus, que morre e padece. O Natal faz a gente lembrar da humanidade que existe em nós e deve existir no outro, porque Deus assim se tornou humano, para que a gente pudesse, então, entender o significado da doutrina da substituição vicária. Embora a gente fale, que nome estranho, é só a gente pensar, alguém se tornou igual a mim para morrer no meu lugar.
alguém se assemelhou a mim. Doutrina da substituição, sacrifício vicário. Então Deus é aquele que é o Senhor da vida, então Ele morre. O Senhor, então, que é aquele que não tem fome, Ele vem para o mundo para que Ele pudesse se amamentar de leite. Natal, tem de evocar em nós a nossa humanidade. Porque o Natal mostra que o Deus, Ele se tornou homem, enquanto a gente, homem, tenta todos os dias, o quê? Nos tornar como quem? Como Deus. O Natal traz uma inversão de valores. O Natal, ele deve desmistificar esse senso do herói da sociedade, o herói da família, o herói da casa, e a gente poder recuar um pouco e deixar só a luz brilhar e dizer que Jesus é o herói da minha família, da minha casa, das minhas dificuldades, das minhas doenças. Ele é, eu não sou. Então Ele nasceu para ficar no meu lugar. Então Ele sofre todas as nossas dores, carrega todos os nossos pesos e também vence a nossa vitória. Nós só apenas somos coparticipantes deste ato que o mundo jamais pôde segurar, conter. O mundo ainda é dividido em antes e depois de Cristo. A questão em nossas vidas é o que o Natal representa. Somos cárceres do medo, é verdade. Temos medo, é verdade. E nas séries passadas a gente viu como o Natal se manifestou através de um profeta das ruas chamado Miqueias, aquele que lutava pela justiça do povo, chamado então de profeta dos pobres, dos oprimidos. Depois nós vimos como o Natal se manifesta numa cidade pequena, uma cidade esquecida, numa cidade marginalizada como Belém. E depois nós vimos o Natal de acordo com os pastores de Belém. E hoje nós veremos o Natal de acordo com a perspectiva de uma frágil adolescente chamada Maria. E a história do Natal, a vida dela, nos mostra 4 pontos que gostaria de comentar com vocês hoje. Primeiro, nós podemos sentir medo, ok? Nós podemos. Tá tudo certo o medo. Tá tudo certo. Está tudo certo. Podemos sentir medo. Segundo, nós podemos ter dúvidas e, às vezes, exigir e desejar algumas explicações. Está tudo certo quanto a isso. O problema é, assim como o medo, se a gente é refém do medo e das dúvidas, se são as dúvidas que a gente tanto deseja para que a gente possa chegar para Deus e tentar subjugá-lo com as respostas. E, às vezes, todas as dúvidas que a gente tem, na verdade, se tornam o quê? Desafios. A boa dúvida faz parte do progresso da fé. Então está tudo bem, o medo, a dúvida. Terceiro, a gente precisa compreender que ainda assim, ante o medo e ante a dúvida, o Espírito Santo, ele penetra em nosso coração e faz, no 4º ponto, a gente entender que a gente pode viver uma vida de mais aceitação e não mais refém do medo. Faz sentido? Ok. Estamos vivendo num momento muito difícil, eu não sei como o momento que vocês estão vivendo. Há medo, há insegurança. E aí a gente ora por milagre, é ou não é? A gente ora todo dia pedindo alguma coisa a Deus, é ou não é? A gente, de verdade, vamos lá, vamos confessar? A gente passa mais tempo orando, agradecendo, adorando ou pedindo? Não respondo. Guarda aqui, ó, guarda aqui, que eu também quero guardar a minha fala. A gente, às vezes, passa mais tempo pedindo. E, às vezes, Deus revela e faz acontecer. Só que depois que Ele revela, depois que Ele faz acontecer, o que a gente faz? Talvez a gente volta para Deus e fala assim, Deus, não era bem assim, não era desse jeito que eu queria. Eu sei que eu orei pedindo, mas não era bem assim. E às vezes nós interpretamos Deus como um sádico cósmico, como aquele gênio mal da lâmpada que a gente esfrega e a gente pede, aí ele aparece e faz um truque e a gente acaba se dando mal. Ou aquelas fábulas dos duendes que revelam desejos. Mas não, Deus faz justamente, provoca a nossa sabedoria para mostrar que Ele é Deus. Uma vez, eu não sei para quem eu perguntei, estava conversando aqui, se vocês preferem ser Aladim ou preferem ser o gênio.
Alguns falaram, eu prefiro ser o gênio. Que eles falaram do filme do Will Smith, porque depois ele fica livre, lá. E outros falaram, eu prefiro ser o Aladim, porque, embora o gênio ele tenha superpoderes, na verdade quem tem o maior poder é o Aladim, que subjuga o gênio. Porque aí o gênio se torna escravo de Aladim. Às vezes, nas nossas orações, nós nos portamos como quem? Como Aladim. E às vezes nem queremos ser igual a Deus, mas nós queremos subjugar Deus. Nós queremos mandar nele. Então, quando ele responde diferente, ele mostra para nós que, ei, eu sou Deus, eu sou o melhor para você. Então, nós somos crianças que não sabem pedir direito. Nós somos crianças. E aí, quando Deus responde, a gente passa a vida inteira orando, Deus responde, a gente vai lá e questiona, a gente vai lá e reclama, mas parece que Deus é muito gracioso, né? Mas se fosse a gente ia falar, mas filho, você não pediu isso? Não era isso que você queria? Aí a gente vai responder para Deus, mas Deus, eu queria, mas também queria que acontecesse desse jeito aqui, ó. Aí de novo a gente virou quem? O Aladim, subjugando o gênio. Acontece a mesma coisa com Maria. Maria, ela está prestes a casar e ela é alvo da promessa de Deus. Um anjo aparece a ela, o primeiro sentimento dela foi do quê? De medo. A minha pergunta a vocês, por que nós temos medo do novo? Pensem, troca de emprego amanhã, mudança de casa, mudança de bairro, mudança de cidade, mudanças, nós temos medo do novo. Maria se sente com medo. Por que ela se sente com medo? Como a gente supera todas essas questões no Evangelho? Bom, se a gente olhar para o verso, no começo do verso, vai falar que Maria se sentiu perturbada. Ela ficou primeiro com medo, depois ela se sente perturbada. O medo, na verdade, não é ruim. Esse é o nosso primeiro ponto. O medo não é ruim. O medo coloca limitação em nossas vidas para que a gente não saia achando que a gente é herói e tente descer de skate a ladeira sem equipamento e depois caia lá na frente. Você viu que eles falaram, é tipo você, né? Tô falando de mim. Tô falando de mim. Então, a gente fica, se a gente não tem um medo como limitador de nossas ações, a gente cai o tempo todo, a gente se estribucha o tempo todo, a gente vai sair lá, eu lembro do cara gritando lá de lá, quando eu havia caído, o cara gritou, minha Nossa Senhora, você tá bom, filho? Porque eu estava no sul de Minas. Aí eu olhei assim, tô bom, aí eu olhei aqui, assim, minha perna toda sangrando, falei, tô bom não. E o medo ali deveria me segurar, mas eu achei que eu conseguiria. O medo, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência de nossas vidas. Ou a gente luta ou a gente foge, luta ou fuga. O medo provoca em nós uma certa barreira para a gente não ultrapassar os limites da humanidade. A diferença é se a gente é cárcere do medo ou se o medo nos paralisa. Aí é uma grande diferença. Então é normal sentir medo. Se Deus está chamando você para fazer alguma coisa, se você tem um sonho para 2022, você está com medo, ok, você é humano, está tudo certo, bora para casa. O medo faz parte. O medo faz parte de nós. O medo faz parte de nossas vidas. O medo do novo se dá porque a gente tem medo de falhar, de errar, a gente não consegue controlar o futuro, a gente fica lá meio assim, eu prefiro ficar nessa zona aqui normal, comum da minha vida, eu prefiro ficar daqui desse jeito, então a gente não gosta muito de arriscar. O problema do medo é quando ele serve de paralisia para que você não viva a sua vida. O problema do medo, ele é quando a sua vida começa a ser travada, quando a sua vida já não progride mais, quando você vira escravo daquilo lá. Então a gente tem um lado bom do medo e o lado ruim do medo. No entanto, o que ajuda a gente a sobreviver, a não viver escravo do medo, é a seguinte palavra de Deus para Maria. Deus abre os céus, vem um anjo chamado Gabriel, um mensageiro, e vai chegar para dizer para Maria o seguinte: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciado, alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo. Eu não sei em que fase da vida vocês estão, como está o medo na sua vida, qual o lado do medo vocês estão,
Mas eu preciso dizer alguma coisa, que essa mensagem de Natal para Maria é a mesma mensagem de Deus para nós. Maria era uma mulher nova, uma adolescente. Ela receberia uma bênção, mas ela não saberia lidar com essa bênção. Sabe por quê? Primeiro, que ela era virgem. Segundo, que ela não tinha casado ainda. Olha a situação dela. Se isso vazasse, ela poderia ser então apedrejada, acometida de adultério. Mas o Senhor, Ele coloca a gente talvez em situações difíceis, mesmo dando respostas que tanto a gente deseja, para que você exerça a sua fé. Para que a gente exerça a nossa fé. Faz sentido? O Senhor responde suas orações. Mas talvez Ele coloque você num caminho não tão legal como você imaginava. Mas é para que você exercite a sua fé. Confie nele. Deixe Ele conduzir. Você tem que ficar com essas palavras, eu tenho que ficar com essas palavras. Agraciados. Porque nós somos vulneráveis como Maria. Deus está comigo. Deus está com vocês. E sabe o que é o mais incrível dessa parte também? É que Deus não revela a bênção dele primeiro para José, primeiro foi para Maria. Não sabe muito o tempo correto de quando isso aconteceu, mas Lucas vai colocar Maria nesse lugar e dizer que Deus revela a Maria. E é engraçado porque na ressurreição de Cristo ele também aparece uma mulher. Veja que naquela época a mulher era tratada como um objeto e até hoje a gente precisa parar com isso. A mulher era tratada como um objeto, ainda se reproduzisse era um objeto ok, se não reproduzisse era um objeto com defeito. Era assim que era tratada a mulher. O Natal mostra que nós homens e mulheres, nós homens, nós não temos privilégios acima das mulheres. Mas as mulheres, assim como os homens, nós somos agraciados por Deus. Portanto, o Natal nos faz ver também que somos semelhantes uns para com os outros. Não tem maior e nem menor do que ninguém. O Natal provoca essa bagunça em nossas vidas. Arranca do medo, nos iguala a todas as outras pessoas. Agraciados são vocês, porque o Senhor está com todos vocês. Segundo, não tem problema a gente ter dúvida. A questão, de novo, como a gente tem o lado bom do medo, a gente tem o lado bom da dúvida e a gente tem o lado ruim da dúvida. A dúvida, ela é, na verdade, uma fé sem dúvida. É como um corpo sem anticorpos. A fé, com a dúvida, ajuda a gente a desenvolvê-la. Ajuda a gente a progredir na fé. A dúvida, por sua vez, o lado ruim dela, não nos deve colocar numa posição de inquisitor de Deus, mas de alguém que deseja aprender com Ele. Então aqui nós vemos a diferença entre Maria e Zacarias. Zacarias teve a mesma dúvida, mas o seu senso era tão grande de ceticidade e de perguntar a Deus com arrogância por quê, que Deus torna Zacarias o quê? Mudo. Maria, não. O anjo explica como tudo aconteceria, porque a dúvida de Maria, assim como a sua fé, eram genuínas. Tenham dúvidas, mas que dúvidas sejam genuínas dentro da sua vida. Não existe uma caminhada por fé sem dúvida. Não existe. Aliás, digo mais, a fé é o caminhar na dúvida. O medo te aprisiona, a dúvida te paralisa. A fé faz você não ficar ausente do medo, porque coragem não é ausência de medo, é ter medo e ainda enfrentá-lo. A fé não é ausência de dúvidas, é sentir as dúvidas e ainda continuar. O Natal deve provocar em vocês, em nós, mudança dos estágios do medo e das dúvidas. Aonde é que nós estamos? O Natal arranca de nós isso. Maria ficou perturbada. A palavra perturbada no grego, quando Lucas está escrevendo lá, ela estava conjecturando. Ela estava lá, como será que vai ser? Ela não estava em paz com tudo aquilo lá, porque ela olhava por toda a sua conjuntura. E a fé não cega você da onde você vive. Ela abre os seus olhos para o lugar onde você vive e faz com que você continue acreditando. Maria olhou, pera, anjo, Gabriel, legal, Gabriel, eu sou virgem, como é que eu vou ter um filho? Legal, Gabriel. Falei, nem tô casada, e agora?
O anjo Gabriel, ante a dúvida, ele traz uma narrativa teológica e cristocêntrica para que a dúvida de Maria não fosse posta em cima apenas do acontecimento ou do fato, mas em cima do verdadeiro Cristo. Então a fé ou a dúvida a gente lida quando nós colocamos toda a nossa verdade em Cristo Jesus e não no jeito, na forma onde tudo vai acontecer. Quando Gabriel vai explicar para ela, ele não vai dizer, olha, o Espírito Santo vai entrar, vai não sei o quê, com seus óvulos, ele não fala nada disso. E aqui a gente não vai discutir como foi esse milagre, ok? Que eu também nem sei para onde a gente vai começar. Mas acontece que milagres acontecem em nossas vidas todos os dias. O milagre que aconteceu na vida de Maria também acontece em nossas vidas. Talvez desse jeito, você vai falar, não desse jeito, sim desse jeito. Porque a gente precisa do Espírito Santo para que ele abra os nossos ouvidos, que isso que a gente chama de regeneração, para que ele abra os nossos corações, para que então Cristo habite aqui. Foi a mesma coisa com Maria. O Espírito Santo te cobrirá. É isso que Lucas usa. Lucas era médico. Ele usa o Espírito Santo te cobrirá. Em outras palavras, Deus está dizendo para a gente que a maravilha, o milagre de Natal é esta. Deus, através do Espírito Santo, penetrará o seu coração. Você está com medo, você está com dúvida, mas o Espírito Santo penetra o seu coração e você consegue conceber a fé em Cristo Jesus, o ideal em Cristo Jesus. É interessante que Gabriel também vai lá para Isaías 7. Ele vai explicar para Maria, mas ele não vai dar explicações como a gente tanto gosta, que é A mais B, C, D, 1 mais 1 é igual a 2. Não, ele vai lá e fala assim, olha, em Isaías, no capítulo 7, está dizendo que Deus dará por sinal a gravidez para uma virgem. Maria era judia, talvez ela cresceu ouvindo Isaías e lendo Isaías, e de repente, aquilo que menos espera acontece, ela seria alvo da graça de Deus. Uma mulher adolescente, vulnerável, e agora ela seria a mãe de Jesus Cristo. A dúvida não pode impedir que os milagres aconteçam na sua vida. Na verdade, ela tem que fazer com a sua fé se desenvolva. Esse é o milagre de Natal. Eu não sei como é que você está com questão a dúvida com relação a 2022 ou com tantas outras coisas na sua vida. Mas eu tenho certeza que quando o Espírito Santo penetrar o nosso coração, a gente vai poder ver a luz nascendo. A gente vai poder enxergar isso. Então talvez a oração é, Senhor, não me arranque do medo, mas mude meu medo. Talvez a oração não seja, arranque a minha dúvida. Talvez não seja essa, mas mude a minha dúvida. Mude a minha dúvida. Se eu não conseguir nada disso, penetre então meu coração, para que ali eu possa então, ante o medo, continuar, ante a dúvida, prosseguir. Esses são os dois pontos que nós aprendemos, o terceiro e o quarto e último ponto. Interessante que a gente pode ter medo, a gente pode ter dúvida, mas o Espírito Santo, ele é que faz a obra no nosso coração. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade de entendimento, mas é o Espírito Santo que faz isso. É interessante que em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 25, diz o seguinte, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E quem trabalha no paradoxo é o Espírito Santo em nós. E esse negócio de fé é uma coisa que vem dos céus e a gente não consegue compreender muito bem. Mas é o Espírito Santo que faz tudo isso. Então, talvez, se a gente está vivendo nesse lugar tão difícil em nossas vidas, eu só preciso pedir a Deus que envie o Espírito Santo e elucide as nossas mentes. E clareie tudo para que a gente possa ver. Então, o nosso passo é, Senhor, não me dê uma lâmpada do gênio, porque senão eu vou querer ser como Aladim. Então, faça o seguinte, penetre no meu coração, elucide a minha mente, abra os meus olhos, me desensurdeça, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a voz que vem lá dos céus. A voz que diz, não tenha medo, agraciado, agraciada. Vem, Espírito Santo, sobre mim e me cubra. Me cubra. A minha pergunta é, se você fizer essa oração agora, o que você vai perder? Mas se você não fizer essa oração, o que você pode deixar de ganhar? Se você fizer essa oração agora,
no Natal, nesse exato momento, sua vida não vai ficar pior. Jura? Não, não vai. Mas se continuarmos na arrogância, a gente nem vai saber o significado do Natal. O convite nosso para o Natal é: faça essa pequena oração. Não custa nada. Não se perderá nada. O Natal não combina com a arrogância das nossas vidas. O Natal deve humilhar a gente, fazer a gente ser humano e pedir ajuda. Último ponto nosso. O Natal, ele transforma todo medo em aceitação. Os primeiros pontos, não esqueçam. Medo. A gente pode sentir medo. Dúvida. A gente pode sentir dúvida. Mas a gente não pode esquecer que não é por nossa força que nós mudamos de opinião, que nós começamos a compreender, mas é através do Santo Espírito de Deus. Quarto e último ponto. O Natal, ele transforma o nosso medo em aceitação. Podemos ter medo, dúvidas, mas o Espírito Santo vem, muda e transforma toda a nossa história numa história de aceitação, numa história bonita. Qual foi o último verso de Maria? Maria disse o seguinte: sou sua serva. Depois do anjo ter dito a ela, para Deus nada é impossível, ela pegou aquelas palavras e o Espírito Santo penetrou no coração dela. Ela disse o seguinte: sou sua serva, faça como tu quiseres, como Deus assim desejar. Imediatamente o anjo sai dela, da presença dela, e vai embora. Naquele exato momento, o Natal de Maria tinha sido transformado do medo, da dúvida, para uma aceitação. A gente vive em mecanismos de justificação, de psicoatividade, de defesas o tempo todo. Mas hoje é Natal. Hoje é dia de dizer assim: ok, Deus, sou o teu servo. Faça comigo como tu quiseres. Sou teu servo, estou cheio de medo, estou cheio de dor, tenho dúvida, não sei o que vai acontecer. Mas no final termine a sua oração assim: sou o teu servo, faça como tu quiseres. Natal é o nascimento de um rei, de um Senhor, o Santo de Israel, o santo da sua vida, o seu herói. O Natal é um convite para reconhecimento da nossa humanidade, que passa do medo, pela dúvida, pela transformação do Santo Espírito e para a aceitação de tudo e todas as coisas. Às vezes não vemos milagres acontecendo em nossas vidas porque nós temos dificuldade em aceitar como os milagres acontecem. Não é só sobre o milagre, mas é sobre como ele se realiza. Não era sobre Maria estar grávida, mas era a forma como Maria ficaria grávida. Qual é o seu Natal? Como é o seu Natal? Termino aqui com o seguinte texto, ainda de Agostinho de Hipona. Depois que ele entende a aceitação, ele termina assim, e eu termino isso com vocês. Saltem de júbilos os homens, saltem de júbilo as mulheres. Cristo nasceu varão, nasceu de mulher, e ambos os sexos são honrados nele. Pulai de prazer, santos meninos que escolhestes, principalmente a Cristo, para imitar no caminho da pureza. Brincai de alegria, virgens santas, a Virgem deu a luz para vós, para desposar-vos com ele, sem corrupção. Dai mostras de alegria justo, porque é o natalício do justificador. Fazei festas, vós fracos e enfermos, porque é o nascimento do Salvador. Aquietai-vos, cativos, e alegrem-se, porque nasceu o vosso Redentor. Alvoroçai-vos, servos, porque nasceu o seu Senhor. Alegrai-vos livres, porque é nascimento do Libertador. Alegrem-se os cristãos, porque nasceu o seu Cristo. Oremos. Pai, obrigado, Senhor,
por tua incrível, poderosa mensagem que evoca de nós a nossa humanidade e faz nascer aqui o senso do divino, numa bagunça cósmica entre a nossa humanidade e entre o fato do Senhor ser incrível, poderoso, santo, misturado com os nossos medos, dúvidas. E mesmo assim o Senhor estende as mãos para que a gente possa dançar as músicas de Natal, cantar as músicas de Natal, ouvir a voz do mensageiro de Deus dizendo que é para a gente se aquietar, que é para a gente se alegrar, que é para a gente não ter medo, porque o Senhor está conosco. A todos os irmãos e irmãs aqui, que tenhamos um feliz Natal, um Natal com esse verdadeiro sentimento de que Cristo nasceu para que fôssemos homens e homens à sua imagem e semelhança. Dê-nos mais esta humanidade, e à medida desta humanidade, que nos tornemos mais parecidos com o divino. É no nome de Cristo, Deus que nasceu menino, que nós todos dizemos amém.